Adquiram conhecimento. Pessoas perguntam assim: bispo, eu gostaria de ter a unção que o senhor tem na leitura da palavra. Estuda o tanto que eu estudo. Leia o tanto que eu leio, o que você tem. Essa é a grande questão, irmãos. Eu nem sei dizer quantas horas eu leio e eu estudo. Eu não sei dizer. Eu não faço, sabe? Eu não tenho aquela história, não, Deus vai me revelar na hora e vou falar. Eu não faço isso. Nunca. Saiba que pode até não ser bom, mas que eu gastei um tempo estudando para fazer, gastei. Só isso já valoriza. Amém? Amém. Ok. Caneta e papel na mão? Jesus. Quantos concordam comigo que no céu não vai ter relógio? Amém. Isso é uma libertação, não é não? Você não tem hora para acordar, não tem relógio. E porque assim, né? Se tiver relógio, Deus, quando for falar, a gente vai dizer para ele: ó Deus, está na hora, hein? Está quase acabando a hora e tal. Que é o que eu me senti agora aqui, olhando o relógio. Mas eu quero falar para vocês sobre um título muito importante, chamado Fontes de Vida. Anota aí, Fontes de Vida, Fontes de Vida. Eu quero falar sobre isso. Infelizmente, nós fomos ensinados de forma errada. Aliás, de forma muito errada. Nós achamos que aquilo que vai nos acontecer, ou aquilo que nos trará a vida que queremos, está fora de nós. Por isso, nós nos posicionamos muitas vezes em atividades e exercícios espirituais, pensando em alcançar, chegar e viver o que nós gostaríamos de viver. Mas, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, esse texto diz assim: acima de tudo significa o quê? Acima de tudo, não tem nada que está acima disso, que é a coisa mais importante que você tem que fazer. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Está escrito assim, na minha Bíblia diz, pois do seu coração, procedem as fontes da vida. Isto é, está no seu coração agora, o que você vai viver amanhã. É o coração que traz o que você vai encontrar. No seu coração estão as fontes de vida. Eu me lembro que, eu reconheço que eu sou uma pessoa chata, eu reconheço. Porque às vezes as pessoas me ligam com um grande problema, uma grande luta, assim, passou por uma situação muito difícil, muito desconcertante, com um grande problema, e às vezes a pessoa liga até para me dizer talvez perguntar o que é que eu faço e tal, e normalmente eu respondo assim: o que eu vou te dizer agora é, guarda o teu coração. Bispo, não, eu não quero que o senhor diga isso. Bom, mas a Bíblia diz que acima de tudo, a primeira coisa que você deve dizer para alguém que quer mudar uma história é, guarde o teu coração, porque deles procedem a fonte de vida. Nós pensamos que basta a fé. Quantos acham que bastava ter fé? Não precisa levantar a mão, é pergunta teórica. Quantos acham que bastava ter fé para mudar a vida? Não, eu tenho fé, Deus vai fazer. A própria Bíblia, em Coríntios 13, diz assim, se eu tiver fé e não tiver amor, eu só faço barulho. É por isso que muitas igrejas têm muito barulho. Faz assim, vai ser uma noite longa, não vai? Se tiver fé, se eu tiver fé que remova montanhas, que nós, né? Jesus, a gente não remove a cadeira. Se eu tiver fé que dirá montanha, se eu tiver fé que remova a montanha, mas se eu não tiver amor, eu só faço barulho. Então não basta só ter fé. Ai, ai, ai. Aliás, a grande utilidade da fé, anota aí. Lembra que é a história do conhecimento. A grande utilidade da fé é a salvação. E aí sim, sem fé você não é salvo. Porque para você ser salvo, você tem que acreditar que o que Cristo fez se aplica para você. E isso só por fé. Faz 2000 anos que o cara morreu. Nem está enterrado, não tem nem osso para comprovar. Né? Os caras que viram ele no céu, já morreram também. Né? Eu tenho um amigo que ele olha para mim e diz assim, será que o céu existe? Eu digo, claro que existe. Ele diz assim, conhece alguém que foi e voltou? Como é que você pode dizer que existe? Pois é, né? Isso é fé. Aceitar que um homem pendurado na cruz, que apanhou, ficou todo quebrado, todo machucado, morreu pelos meus pecados, isso me garante paz com Deus. Isso é fé. Agora, mudar de vida, mudar de história, só fé não resolve. Minha motivadora. Vou nomear outro motivador. Então
eu solto um amém. Quando vocês sentirem que eu parei, é porque é para alguém soltar um amém aí, para dar uma motivada, né? Às vezes é porque eu estou olhando alguém cochilando, e um amém forte pode acordar a pessoa também, né? Isso é o que eu quero entender. Não sou contra a fé, fé é necessário, mas se você não tiver algumas coisas, não adianta a fé. E a primeira coisa que ele fala é guardar o teu coração. Você fica preocupado com o que você está sentindo? Você se preocupou com os sentimentos que você sentiu hoje? A maioria de nós deixamos correr absolutamente solto. Bispo, eu tenho direito. Como é que eu não tenho direito de sentir? Não tem. Você tem direito de sentir, de ir para o inferno, de fazer o que for. Não tem, cada um tem seu direito. Sabe, você tem direito de não ter sucesso. Se você quer ter direito para sentir, você está garantindo para você o direito de que você não vai mudar. Pessoas que fazem ou agem na vida em cima dos seus direitos são pessoas geralmente cheias de insucessos. Pessoas que vivem a vida usando, ou falando, ou defendendo, ou se fortificando nos seus direitos, são pessoas mal-sucedidas. São pessoas que abrem o coração para não guardá-lo, não protegê-lo e deixar